Bom dia! Vamos lá para nossa atividade de português de hoje. Vamos começar a falar sobre pontuação e para isso eu trouxe uma história bem interessante. Então, escutem só. Chama-se A Herança. Um homem muito rico estava muito mal, agonizando. Dono de uma grande fortuna, não teve tempo de fazer seu testamento. Lembrou nos momentos finais que precisava fazer isso. Pediu papel e caneta, mas com a ansiedade para deixar tudo resolvido, acabou complicando ainda mais a situação, pois não fez a pontuação. Escreveu: Deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Morreu antes de fazer a pontuação. Chegou o sobrinho e fez a pontuação. Deixo meus bens à minha irmã, não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Chegou a irmã e pontuou. Deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Chegou o padeiro e fez a pontuação. Deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho? Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Vieram os pobres da cidade, muito espertos, pontuaram. Deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres. Vocês percebem que cada um pontuou da forma que fazia com que a herança fosse ficar para ele mesmo. Então, olha só como é importante fazer a pontuação correta dos nossos textos. Senão, cada um que chegar e pontuar, vai pontuar do jeito que quiser e vai mudar todo o sentido daquilo que a gente está dizendo, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da historinha. Então, nós vamos falar agora um pouquinho sobre a pontuação. Eu não vou, nessa aula, mostrar todas as pontuações para vocês. Existem muitos pontos e muitas regras para utilizar cada um. Eu vou mostrar só o que a gente mais utiliza nas nossas atividades, por enquanto, tá bom? Depois, mais para frente, a gente vai aprender os outros. Então, eu vou começar com o ponto final. Usamos no final de uma frase. Então, olha os exemplos. Vamos para a aula. Não vamos para a aula. Então, simples assim, não tem nenhum espanto, não tem pergunta, não tem grito. Eu só estou passando uma informação. Tudo bem? Estou como se estivesse falando sério. Então, vírgula. Tem diversos usos. Entre eles, separar itens de uma lista, pode ser uma lista de coisas, como na primeira frase. Fui na feira e comprei banana, maçã, pera, abacaxi e caju. Então, olha a vírgula lá, separando os itens da compra: banana, maçã, pera e abacaxi, tá vendo? Ou no segundo exemplo, que pode ser uma lista de acontecimentos. O príncipe chegou, ó, vários acontecimentos. Ele chegou depois, bateu na portinhola, abriu e subiu a escadinha. Então, ele fez diversas coisas, uma em seguida da outra. Então, é uma lista de acontecimentos. Isso a gente vê muito nos contos de fadas que a gente está trabalhando. Vocês vão reparar bastante isso depois de eu ter falado isso para vocês. Toda vez vocês vão reparar agora. E também aí embaixo, ó, ao informar local e data ou endereço. A gente sempre vê isso aqui no nosso cabeçalho, né? Ó, São Paulo. Aqui eu coloquei uma data, 25 de julho de 2020. Então, entre o local e a data tem uma vírgula. Entre o São Paulo e o 25 de julho tem uma vírgula. Ou então nos endereços, para separar o nome da rua do número do local, né? Então, olha lá. Rua Coronel João de Oliveira Melo, 987, tá? Existem muitos, muitos, muitos outros usos da vírgula. Mas como a gente só vai ver esses por enquanto, a gente só vai aprender esses por enquanto. Mais pra frente vocês vão aprender as outras regras, tá bom? Vamos pro próximo. 2 pontos. Indica que vai ter uma explicação, uma informação ou que alguém vai falar.
Então, a gente já viu no modo de preparo os 2 pontos nas atividades de receita, né, que é explicar como ia ser feito. Quando vocês vão escrever o nome, que vocês colocam 2 pontos, é uma informação que vocês vão colocar ali, explicando, né, o que está pedindo. Ou então aqui embaixo, ó, que tem nos contos: o príncipe disse, 2 pontos. O rei respondeu, 2 pontos. Maria falou, 2 pontos. O menino cochichou baixinho, 2 pontos. Todas essas formas indicam que alguém vai falar, a pessoa de quem está sendo falado ali. O príncipe disse, o príncipe vai falar, tá bom? Depois tem a interrogação. Indica uma pergunta. Oi, tudo bem? Onde você vai? Você gosta de sorvete? Percebam que quando a gente faz uma pergunta, muda uma coisa que a gente chama de entonação. A entonação, ela já indica pra gente sobre o que a gente está falando, se é uma pergunta, se é uma surpresa, se a gente está falando sério. É a forma que a gente fala. Isso influencia na pontuação e a pontuação influencia na forma que a gente fala. Eu não vou, por exemplo, aí na frase onde você vai, eu não vou falar a frase onde você vai, eh, fazendo uma exclamação. Onde você vai? Não tem sentido, não fica, não faz sentido, não fica de uma forma que eu possa entender. Se eu estou fazendo uma pergunta, eu tenho que ter a entonação de pergunta. Ou seja, onde você vai? Oi, tudo bem? Você gosta de sorvete? Vocês vão perceber isso agora na próxima, quando a gente for falar da exclamação. Olha a diferença. A exclamação é usado de diversas formas, para admiração, espanto, alegria, advertência, quando eu quero gritar. Então, olha lá. Bom dia! Uau! Que lindo! Pare! Socorro! Então, todas essas formas eu estou exclamando. Pode ser de admirando, pode ser de espanto, um susto, pode ser um grito, tá? Então, olha a diferença do jeito de falar, aquilo que eu falei sobre entonação. O jeito de eu falar uma pergunta é diferente do jeito de eu exclamar. O jeito da nossa voz, o jeito que a gente fala, muda, tá bom? Então, olha só. O travessão indica. Opa, ficou faltando uma letrinha ali, não tem problema. Indica que algum personagem está falando. Então, vai aparecer sempre num parágrafo e sempre depois de uma linha onde termina em 2 pontos, porque é regra, é necessário. Então, observa. Na linha de cima vai estar escrito lá, ela disse, 2 pontos. Na linha de baixo, parágrafo, vai ter o travessão e aí vai. Bom dia, como vai? Aí, né, também tem. Ele respondeu, 2 pontos, na outra linha, parágrafo, travessão. Muito bem, obrigado. Tá? O travessão sempre vai vir em um parágrafo. E sempre depois dos 2 pontos na linha anterior. Eles sempre andam juntinhos. Muito bem. Então, vamos lá. Para a atividade de hoje, você precisa pegar lá na página 153 do seu Ler e Escrever o conto A Bela Adormecida. Você pode usar o conto todo ou só o começo do conto, não tem problema para atividade, tá bom? Então, olha lá. Atividade para ser feita no caderno de português. Copiar do texto. Uma frase que termine com ponto final. Uma frase que tenha vírgula. Uma frase que termine com exclamação. Uma frase que termine com interrogação. Uma frase que termine com 2 pontos. E uma frase que inicie com travessão. Uma de cada da pontuação que a gente aprendeu hoje, tá bom? Você pode utilizar as frases do conto A Bela Adormecida, que estão lá na página 153, continuam na 154. E tem mais na 155, na 156. Mas eu não vi necessidade, eu encontrei todas essas entre a 153 e a 154. Vocês vão encontrar lá, tá bom? Copia no caderno, tira foto, manda pra Pro. Um beijão, queridos. Tchau, tchau, até mais.